Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 47 e 48. Chegamos aos últimos capítulos do livro do profeta Ezequiel com a conclusão de uma nova terra santa. O capítulo 47 inicia-se com a torrente das águas vivificantes, purificadoras, ou seja, que produz vida e que saía do templo. O quadro do rio, que flui abaixo do limiar do templo e que fertiliza as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, é um claro exemplo de simbolismo e expressa as bênçãos que fluirão da presença de Deus no seu santuário para as outras partes da terra. Verso 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Segundo o saudoso Dr. Russell Shedd, a descrição dessas águas purificadoras, a água da vida, nos dá a impressão de que a visão se refere ao templo espiritual eterno nos céus, onde Cristo é adorado perpetuamente por seus crentes remidos no novo céu e na nova terra, na cidade santa da Jerusalém celestial. Leia Apocalipse capítulos 21 e 22. O acompanhante que mostra tudo isso a Ezequiel e que mede com seu cordel de medir é o mesmo anjo cuja aparência era de bronze, conforme vimos no capítulo 40. Verso 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. O profeta foi levado rio abaixo, parando de meio em meio quilômetro para sondar sua profundidade, até que dentro de 2 quilômetros as águas se tornaram um rio profundo que se dirigia para o Mar Morto. Embora o rio seja descrito nos versos de 5 ao 9 como sendo um nahal ou um adi que é seco durante boa parte do ano, é óbvio que é um rio perpétuo e que traz consigo a fertilidade permanente. É incrível como as águas estagnadas do Mar Morto tornam-se doces e os peixes as enchem, pois o Mar Morto é uma lagoa de sal e o ponto mais baixo da terra, cujas exalações chegam a matar os pássaros que sobrevoam. Recebe as águas do Jordão, mas não tem saída para as mesmas. O seu sal é útil, mas o local é uma chaga. Versos 8 e 9. E ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, e as árvores florescerão nas suas ribanceiras, produzindo frutos secos todos os meses. Verso 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Até mesmo suas folhas terão propriedades medicinais, e a razão dada para tudo isso é porque as águas saem do santuário. O templo será a fonte da vida, da cura e da frutificação. Por meio milagrosos, o impossível será realizado. Segundo o Dr. Russell Shedd, em seus comentários, o templo consagrado, cheio da glória de Deus, servido por sacerdotes santificados, há de ser uma bênção sem par para a nação inteira, sarando todos os males espirituais, sociais, corporais e territoriais. É justamente isso que o rio está fazendo, alimentando, curando, fertilizando e embelezando. Esse texto do verso 12 que lemos nos remete à árvore da vida descrita em Apocalipse 22, verso 2. Esse trecho possivelmente se refere, portanto, ao reino milenar. Apocalipse 22, verso 2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Os versos de 3 ao 21 relatam as fronteiras da terra. No Estado de Israel restaurado, a terra seria dividida de modo equitativo entre as 12 tribos, de acordo com as promessas de Deus feitas aos patriarcas. Verso 14. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados. Essa terra se tornará a herança de vocês. Lembre-se que Levi não tinha porção alguma, conforme o capítulo 48, verso 28 que lemos, porque os levitas já tinham as provisões das ofertas do povo e das terras na porção sagrada central ao norte do santuário, conforme o capítulo 45, dos versos 4 ao 5, e também o capítulo 48, no verso 13, de modo que a José foram dadas 2 partes em nome dos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Desta maneira, o número 12 foi reservado para as tribos de Israel.
As fronteiras geográficas da terra seriam o Mediterrâneo a oeste, o Mar Grande, conforme o verso 20, e o Rio Jordão a leste, conforme o verso 18. A fronteira do norte devia seguir uma linha traçada aproximadamente de Tiro no litoral para as cabeceiras do Jordão a sudoeste de Damasco, conforme versos 15 e 17. É impossível definir com certeza os nomes das localidades. Os versos finais do capítulo 47 falam do lugar dos estrangeiros. Os estrangeiros que residiam entre os israelitas deveriam participar da herança da tribo com que viviam. Isto está de conformidade com os regulamentos do Pentateuco, da lei de Moisés, baseado no princípio de que estes homens escolheram a aceitação dos padrões da religião e do modo de vida dentro de Israel, de modo permanente, isto é, como prosélitos que se estabelecem e têm filhos ali, e então têm direito ao mesmo tratamento dos israelitas naturais. Verso 22. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que têm filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento, juntamente com vocês. A eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. O capítulo 48 trata da disposição das tribos na terra. O padrão que a alocação da terra segue, dos versos 1 ao 7, é que, estando a porção santa central bem ao sul, 7 tribos têm terras ao norte dela, e as outras 5 têm terras ao sul. As tribos do norte, começando no extremo norte, são Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Destas, vale a pena notar que as 3 que estão mais longe do santuário são tribos descendentes de filhos das concubinas de Jacó, sendo que Dan e Naftali nasceram da serva de Raquel, Bila, e Azer nasceu da serva de Lia, Zilpa. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 30, do verso 5 ao 13. O quarto filho da concubinagem, Gad, está mais distante do santuário entre o grupo de tribos que fica ao sul, no verso 27. Judá tem o lugar de honra imediatamente ao norte da porção central, por ser o herdeiro da promessa messiânica através da bênção de Jacó, conforme Gênesis 49, do verso 8 ao 12. Tirando a primazia de Ruben, o primogênito, que está na posição seguinte para o norte. Os outros 2 lugares são ocupados pelos 2 netos de Raquel, os filhos de José. Os versos de número 8 ao 22 tratam da porção central. Uma boa parte desse trecho é uma expansão daquilo que já foi explicado no capítulo 45, do verso de número 1 a 8. A porção santa, ou região sagrada, consiste basicamente de um quadrado de 25.000 côvados no centro, com terras até as fronteiras oriental e ocidental pertencentes ao príncipe, conforme os versos 21 e 22. Os versos de número 23 ao 29 tratam das 5 tribos do sul. Ao sul da porção santa ficam as áreas alocadas para 5 tribos restantes. Benjamim tem a posição privilegiada mais perto do santuário, como filho caçula do seu pai com Raquel. Simeão, Isacar e Zebulon, todos nascidos de Lia, vêm em seguida. E finalmente, conforme já notamos, Gad, filho da concubina Zilpa. Não exige muita imaginação reconhecer que a parte de Judá e Benjamim, que ladeiam a porção santa, sempre tiveram um interesse geográfico mais estreito em Jerusalém. As outras 10 tribos estão distribuídas sem qualquer consideração para com sua posição original na terra de Israel na ocasião da conquista. Mais uma vez, tratou-se do padrão simbólico que Ezequiel oferece para o futuro de acordo com seu próprio julgamento inspirado. Os versos de número 30 ao 35 falam das portas da cidade. Há 12 portas na cidade, 3 de cada lado, e estas tomam os nomes das 12 tribos. Nessa lista, no entanto, Levi tem um lugar, no verso 31, e José, no verso 32, substitui a Efraim e Manassés a fim de manter o mesmo número. Essa passagem inteira nos leva a comparar Apocalipse 21 com sua descrição do novo céu e da nova terra e a visão da nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus. Ela também tinha 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel, mas também tinha 12 fundamentos inscritos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, versos 12 ao 14. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Há 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Segundo o comentarista John Taylor, o escritor do Apocalipse devia muita coisa à vívida linguagem figurada de Ezequiel e não tinha medo de cristianizá-lo, porque via que o simbolismo ainda possuía relevância para a igreja cristã dos seus dias e não somente para os judeus do exílio. As palavras finais de Ezequiel dão à cidade o seu novo nome,
Yahvé chamar, o Senhor está ali, conforme o verso 35. Este era o final grandioso do seu livro e do seu ministério. Durante seus 25 anos de exílio e no decurso dos 48 capítulos do seu livro, Ezequiel vira o Senhor retirar-se do seu templo por causa dos pecados que estavam sendo cometidos ali. Tiveram um encontro com ele perto das águas da Babilônia, na visão do carro-trono. Prometeram aos exilados que haveria uma nova aliança quando Deus estaria com seu povo como seu Deus para sempre. Vira em visões simbólicas o templo e o Israel do futuro. Agora, finalmente, o Senhor estaria ali com o seu povo para sempre. Para Ezequiel, o clímax fora atingido, mas ainda era apenas uma visão. João, o exilado em Patmos, que viu as palavras de Ezequiel cumpridas na vinda de Cristo como o Emanuel, o Deus conosco, também antegozava o dia em que uma grande voz seria ouvida vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Apocalipse 21:3. A glória do céu é o cumprimento final de tudo isto que vimos até aqui. Que Jesus os abençoe. Muito obrigada por esse tempo precioso em que passamos juntos. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus eterno, que vive e reina para todo sempre. Entraremos em recesso até o final do mês de janeiro, mas se Deus quiser retornaremos no mês de fevereiro com o livro do profeta Daniel para fecharmos o estudo dos livros dos profetas maiores e iniciaremos também as nossas meditações dos profetas menores. Um Feliz Natal a todos e que tenhamos um 2021 abençoado em nome de Jesus. Um forte abraço a todos que nos acompanharam até aqui. Glória a Deus.